vamos lá. Esse aqui é o DeFi, tá, galera? Para quem não conhece. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui depois do Lab Pro é essa ferramenta aqui, mas ela tem esse preço aqui, da qual os alunos, eles não têm nenhum desses custos aqui, então depois vocês podem dar uma olhada, é US$ 60 no mês. Aqui você consegue criar uma conta para começar também, tá? Mas vamos falar aqui sobre o Lab A. Assim que você fizer a sua conta, você vai cair numa tela ali onde vai ter o plano que você tá, o trial e tal, e aí você vai ter esse menu à esquerda aqui, ó, galera. Então aqui, o que que acontece? A gente tem os assistentes de IA e a IA generativa. Esses assistentes de IA é igualzinho o chat GPT, tá? Então você começa a interagir bem no estilo conversacional ali. E o que que a gente fez? A gente disponibilizou aqui a Lendária, que é a IA da formação, ela tem todo o conteúdo que a gente tem ali trabalhado de uma maneira que ela mentore todos os alunos. Então, se você quiser começar a ter uma noção do que tem na formação ali, você pode perguntar também para a Academia Lendária aqui, a nossa IA exclusiva, tá? E nós temos todos esses modelos aqui, principalmente da parte empresarial, para você conseguir começar a performar no seu trabalho. Então, pô, você ainda não consegue ter uma clareza muito grande de criar agentes, né? Eu vim trazendo essa pauta ali, mas só pelo gancho que a gente teve lá no começo, para vocês terem um entendimento de agentes e assistentes. Mas aqui a questão é você conseguir melhorar a sua produtividade, primeiro de tudo, tá? Porque para construir agentes, construir automações, você precisa melhorar a sua produtividade. E isso são os assistentes que vão fazer. Então, aqui dentro do Lab, a gente separou aqui administrativo, atendimento ao cliente, clones, conselheiros também. Aqui vários exemplos de clones para vocês terem. A gente fez isso, foram criados pelo próprio Alan aqui, tá? Essa é uma parte mais filosófica aqui, mas eles são o mesmo processo que eu falei para vocês, a questão da comunicação. Além disso, nesse modelo conversacional, a gente tem a parte de financeiro, jurídico, específico para marketplaces. Então, olha só, para vocês terem uma noção aqui otimizador de títulos no Mercado Livre, assistente de reputação, gerador de descrições no Mercado Livre, otimizador de listagens na Amazon, assistente de A+ Content na Amazon, gerador de keywords na Amazon. A gente tem várias coisas, na Magalu aqui, na Shopee. Então, isso é só para vocês verem o nível que a gente consegue alcançar só na questão de produtividade. E aqui, adentrando mais ainda, dores que toda empresa tem. Analista de fluxo de caixa, assistente de orçamento, gerador de modelo de precificação, assistente de conciliação bancária, gerador de relatórios de despesas. Então, a gente tenta otimizar o máximo que a gente pode com os nossos assistentes. Para quê? Para a gente conseguir ter o tempo e principalmente a expertise desenvolvendo os agentes para conseguir delegar as outras operações para eles. Mas, de qualquer forma, a gente sempre vai precisar dos assistentes para essa construção. Tá? Então, aqui, além dos nossos assistentes, que eles são no modelo conversacional, só para vocês verem, vamos ver aqui os nossos clones, já que a gente está nessa pegada, né? Olha só, um no Marco Aurélio aqui, ó. Só para vocês terem uma noção da interface, vocês mesmos podem acessar nesse link que a gente deixou aqui no Zoom. Se vocês não tiverem, eu vou mandar de novo aqui, peraí. Alguém manda o link do Lab ali. O... Manda o link do Lab no Zoom ali. Beleza. Cara, aqui, ó, é a mesma questão de um chat GPT, tá? A mesma, você vai ter todos aqueles modelos de assistente aqui. A gente tem mais de 300 assistentes, considerando os assistentes e a IA generativa para vocês, em vários segmentos de negócio. Então, a gente tem aqui criação de conteúdo, desenvolvimento de produto, marketing e vendas, operação e administração, recursos humanos, mais de 300 no total, tá, galera? Então, você vai vir aqui, mesma coisa, você consegue falar até, você consegue interagir. Vamos lá, eu vou perguntar aqui, ó, quem é você? Só para vocês terem uma noção disso funcionando. Deixa eu ver o chat aqui, se ficou alguma pergunta. Por isso, posso utilizar uma chave API da OpenAI para cada cliente dentro de DeFi? Pode sim. Vini, mas enquanto usar, testar, vai consumir os tokens? Sim, vocês têm um trial ali, tá? O link não está funcionando do Lab? O cara falando. Vai consumir, vocês têm uns tokens para usar no trial, então é para vocês testarem a ferramenta mesmo, para vocês começarem a se habituar, para se fizer sentido para vocês, vocês têm os modelos de plano ali, caso você seja
uma empresa, vocês podem entrar em contato com a gente também para a gente ver como é que a gente consegue fornecer isso numa questão de licenças, tá? Para operar com o time de vocês. Mas voltando aqui para o assistente, vamos lá. Ó, sou Marco Aurélio, imperador romano, filósofo estoico, dedico-me à prática da virtude, da razão e da autorreflexão. Minha busca por sabedoria tem como propósito orientar a vida com justiça e discernimento. É um clone do próprio Alan, que o Alan criou aqui, os três, vocês podem testar, tá? Pode aplicar tudo isso em inglês? Tudo isso o quê, Felipe? E e assim, galera, pô, beleza, como é que isso vai se encaixar na questão de eu criar o meu clone, de eu começar a partir para um outro cenário ali? Primeiro, galera, você tem várias etapas na questão de um clone. Como eu falei, o que muda são as experiências que o seu mentor, clone que você quer criar, tem referente ao conteúdo técnico. Então, como é que você alimenta isso? Primeiro, uma comunicação via prompt. Então, aqui é um lugar excelente para vocês testarem os prompts de vocês, porque tem muito assistente aqui, então você consegue performar em vários cenários aqui para ver qual. Pô, beleza. Quando eu estou falando aqui na criação de conteúdo, é interessante eu adotar um tom diferente de quando eu estou falando ali mais na questão operacional de RH. Então você vai. É aquilo que eu falei da empatia de comunicação. Parece que não é um ponto tão importante técnico na IA, mas ela é essencial, tá, galera? Então, dito isso, a gente tem aqui mais de 300 assistentes para vocês usarem, tá? E quando vocês vão começar a criar um clone, vocês precisam pegar esse material para poder colocar dentro do clone de vocês. Então, tem custo reduzido de aproximadamente. Ah, sim, a gente está debitando em token. Peraí, alguém falou que está com eco, mandou uma mensagem aqui para mim. Não sei se era o meu, se está ecoando de vocês. Ok? Ecoando. Não está com eco? Eu estou ouvindo aqui, tá perfeito. Tá, tá, beleza, então. É, se eu fizer o meu clone no Lab, como o meu cliente pode ter acesso? Então, Dani, esse formato do Lab, ele é para ser uma ferramenta individual de produtividade. Ele não é para oferecer, monetizar ainda no Lab IA, tá? A gente quer desenvolver mais a produtividade tanto individual quanto de empresas aqui, e o melhor local para você oferecer os seus projetos que você criar é no DeFi ou no Lab Pro, tá? Que é a mesma ferramenta, a gente só adapta ela para os alunos. Então, a ideia é que você consiga otimizar o seu processo de criação de projetos com o LabA, mas vai oferecer ele em outra plataforma, tá? O projeto. O LabA Pro não está disponível assinatura para estar na comunidade na 8020. Não, ele é exclusivo da formação, tá? O Lab Pro. Você pode, com os conhecimentos que você adquiriu aí, tanto no 8020 quanto na comunidade, aplicá-los no DeFi, tá? A gente não quer prender a ferramenta, a pessoa, a gente vai ensinar uma ferramenta que pode ser usada. Você pode e deve usar no DeFi, praticar ali tudo que a gente ensina, tá? A gente está aqui para distribuir conhecimento também. Então, você consegue aplicar aqui no DeFi, tá, galera? Tá aqui o link também, tá? Acho que já mandei ali, né? Mas vamos lá. Aqui, agora eu quero mostrar para vocês, eu vou criar um do zero com vocês para vocês verem a diferença, tá? Aqui do nosso querido Lab Pro. Então, eu vou pegar um aqui do Alan IA, para a gente começar a criar, para vocês verem como é um pouco diferente, tá? Então aqui vocês têm toda essa gama de assistentes já criado para vocês usarem, aqui ó, operações de administração, então solução eficiente de problemas, identifique e resolva problemas rapidamente, prós e contras para decisões informadas, resolução passo a passo de questão matemática, enfim, tem muita coisa aqui da operação, tá? A gente tem o RH, tem os assistentes, só que quando vocês vão criar, vocês precisam tratar esses dados. E aqui a gente tem também os nossos utilitários. Então, o que que vocês vão fazer quando vocês vão criar? Vocês vão pegar canais, vídeos no YouTube para poder extrair esse material. Vocês vão pegar arquivos de. Deixa eu ver. Vocês vão pegar também a questão dos e-mails, vocês vão pegar arquivos de áudio que são mandados no WhatsApp. Vocês têm muito material para poder construir o conhecimento de um clone, tá? Então, e como é que vocês vão usar o LabA para isso? Além de vocês poderem criar os seus próprios assistentes aqui dentro, vocês podem criar os assistentes que vão tratar esses dados. Nós já deixamos vários prontos para vocês também. Então, vocês podem ver aqui, ó, no transcritor do YouTube, que está em utilitários também, vocês podem colocar uma URL aqui de vídeo do YouTube e já vai sair toda a transcrição do seu material. E aí, o que que você vai fazer? Você pega esse material que é transcrito aqui no Lab
e você coloca no conhecimento do seu projeto aqui, ó. Então, é basicamente isso, galera. Para você criar o seu primeiro clone, você vai precisar de um material, tá? Você vai precisar, seja de conversa, seja um vídeo, seja um podcast. Você vai transcrever esse material, caso ele já não seja escrito, vai pegar esse material e vai colocar na base de conhecimento. A partir disso, ele já tem todas as experiências próprias que eu falei para vocês, que é isso que enriquece e diferencia um clone dos outros. E aí, a partir disso vira um trabalho totalmente de vocês. O que que eu quero dizer com isso? Toda a parte que você precisa de um potencial cliente ou de um potencial, você tem alguém uma camada superior da sua empresa ali que está pedindo para você criar uma solução para poder desafogar ele na questão operacional de instruir funcionários e tudo mais. Essa parte acabou, você não precisa de mais material, ninguém você não vai, já te respondo, tá, Thalita? Você não vai precisar mais nada do seu cliente ou da pessoa de qual você está clonando. A partir disso, vira toda uma questão de prompt, tá? Então, aqui você começa a trabalhar daí, cara, eu quero que ele se comunique de tal maneira, eu quero que ele opere de tal forma, que é aquilo que eu falei da comunicação. Então, vamos lá, vamos recapitular, galera. Vocês já entenderam o que vocês precisam para construir um clone, que é o quê? O material, então, qualquer tipo de material, e-mail, vídeo no YouTube, transcrições de conversas no WhatsApp, tudo que tiver de material dessa pessoa, artigos, blogs, podcasts, vocês precisam desse material e vocês vão tratar ele. A partir do momento que vocês tratarem esses dados, acabou a colaboração de fato do mentor de vocês, né? Ou seja, de qualquer que seja a pessoa que você esteja criando. Aí entra toda a sua questão do prompt, da qualificação técnica, pode ser uma tabela de banco de dados também, tá? Qualquer tipo de material. E a partir disso, você vai pegar, vai mexer no prompt para alinhar a comunicação, que é isso que diferencia. Porque se eu chegar e fizer uma pergunta para o chat GPT, a mesma coisa que eu pergunto para o Alan IA, ele vai falar de uma maneira extremamente genérica. Ali não, ele replica toda a comunicação do Alan, mas esse trabalho ele é feito no prompt, é muito teste, então aí que entra a sua parte dentro do projeto, tá? Então, deixa eu só ver as dúvidas aqui. No caso, se eu tenho uma rede de hotéis, consigo colocar os links dos próprios sites com conhecimento? Consegue sim. Um ponto bem interessante do Lab A, tá, galera? Vocês têm essa opção aqui, ó, que eu acho excelente, que é a voz da marca. O que que é a voz da marca? Tá? Quando eu venho, assim que criar a voz, clicar em voz da marca, eu venho em nova empresa. Aqui você vai colocar todas as características da sua empresa, a descrição dela, o site da URL, da URL dela, o tom de voz que a sua empresa adota, a logo. Você pode e deve colocar todos os produtos e serviços que vocês têm da empresa. E o que que vai acontecer? Toda essa informação ela vai ficar salva quando vocês virem usar aqui os assistentes geradores. Então, olha só, aqui eu quero criar um novo nome de produto, por exemplo, eu posso incluir a sua marca. Eu seleciono a minha empresa, seleciono o meu produto e ele vai falar com todas as configurações que eu coloquei como contexto da minha empresa e do meu negócio. Então, olha só, aí já facilita demais para vocês conseguirem tratar o material de vocês também, porque vocês incluem a voz da marca da empresa de vocês e o propósito, tá? Então, esse é um dos principais pontos do Lab. Você não precisa, principalmente quando você vai passar para colaboradores, você não precisa instruir eles, ó, você precisa colocar no prompt sobre a empresa, sobre o produto, para performar. Então, a partir disso, você já fica salvo ali, e aí é só de fato o trabalho individual que eu estou falando para vocês, tá? De exercitar o prompt. Vinícius, esses agentes podem ser usados no WhatsApp, Telegram, site próprio. Esses aqui do Lab A, não, eles são uma ferramenta individual de produtividade, tá? Esses, quando a gente cria no Lab Pro, que é o que tem ali para vocês do Alan IA no Whats, aí sim, você consegue integrar, tá? A pergunta que a Thalita tinha me feito é em relação a como eles se retroalimentam. Esse é que é o que de fato, essa é uma dúvida mais avançada da Thalita, que é assim, vamos dizer, a gente coloca ali os produtos, mas e se mudar um produto ali? Como é que ele vai fazer? Como é que ele precisa que isso seja alterado na hora? Aí quando você começa a entrar no mundo de A, você vai perceber que você precisa trabalhar com automação também.
E é esse tipo de automação que de fato faz tornar um agente que entra numa questão de adaptabilidade. Que daí independente das mudanças que tenha na sua empresa, nas mudanças de preço, na mudança de escopo de produto, na mudança de North Star, de onde a sua empresa quer chegar, o agente ele vai se retroalimentando disso para ele ser treinado. Só que você precisa também trabalhar numa parte de automação. Aqui dentro do Lab Pro, você consegue fazer isso via requisição. Então você consegue colocar um banco de dados ali, você consegue colocar isso no Notion, você consegue colocar no ClickUp, você consegue colocar em onde seja a questão que você trabalha hoje nas fontes de dados da sua empresa, ou uma questão individual também. E aí, a partir do momento que alguém muda isso, o próprio agente já coloca isso no conhecimento dele também. Você pode fazer também, aqui dentro, quando você interage, você vai ter, começar a alimentar um banco de dados. Então, eu posso colocar uma requisição aqui no final, né? Para ele alimentar um banco de dados meu, seja onde você quiser alimentar esse banco, pode ser aqui até dentro aqui do Lab Pro, que é das conversas que ele teve. Então, com essas conversas, ele começa, a gente pode filtrar ali, essas aqui foram boas, essas aqui foram ruins, e a partir desse momento ele consegue ter um contexto melhor de como ele consegue operar. Então, quanto mais as pessoas interagem, melhor ele vai performando, porque a gente vai mantendo as conversas que devem ser de fato colocadas no conhecimento dele. Mas tudo isso, ele entra em várias camadas de prompt, tá? Então eu quero como ele vai aprender e tudo mais. Aí você vai colocar vários outros blocos de A aqui para poder resolver isso. Mas é justamente isso que difere a questão de ser um agente para um assistente, que é o que a gente tem no lab ali da questão da produtividade, tá, galera? Porque o quê? Aqui, olha só, para vocês terem uma noção, o que que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, na classe um, considerando o Alan IA. Ele vai falar sobre inteligência artificial. E aqui eu quero que ele fale sobre marketing digital. Então, o que que acontece? Aqui, ó, eu posso fazer ele fazer uma busca de dados apenas na questão de marketing. Deixa eu ver se a gente tem aqui. A gente tem vários aqui, né? Vamos lá, aqui, ó, no Fundamentos em IA. Quando eu falar de inteligência artificial, ele vai fazer uma busca no banco de dados só sobre fundamentos de inteligência artificial. Mas quando falarem com ele sobre marketing digital, eu quero que ele faça uma busca totalmente diferente. E quero que ele converse de uma maneira totalmente diferente. Então você vê. Pô, beleza, Vini. Entendi. Eu consigo fazer com que ele tenha vários modelos de operação em várias situações diferentes, tá? Então, essa é a principal diferença do assistente, porque ele não vai mudar, ele não vai se retroalimentar com o banco de dados. É como se o assistente ele fosse um bloco desse aqui só, tá, galera? É só um bloco desse aqui, com uma recuperação de conhecimento. Então, são esses dois aqui, ó. Ele tem um banco de dados e tem uma LLM. Quando eu vou falar de um clone que eu quero que ele opere em vários, quero que ele se retroalimente, você vê que ele vai começando a ficar maior. Quanto mais assuntos você quiser que ele aborde de uma maneira muito específica, mais classificações você vai colocar aqui. Então, eu posso colocar aqui podcasts que o Alan converse, eu posso colocar muita coisa. Então, beleza, Vini, já entendi, mas e se eu não posso colocar isso tudo no prompt? Pode, mas se a pessoa te manda oi, o seu prompt ele é gigantesco, ele vai gastar muito para responder um oi. Então, aqui você consegue filtrar, tá? Então, a partir disso, galera, só para vocês terem uma noção, esse aqui seria um exemplo básico de uma diferenciação de um agente para um assistente. A gente precisa colocar aqui a questão de aprendizado e tudo mais, aí entra a parte de automação que é um pouquinho mais avançado. Seria um conteúdo muito denso para hoje. Mas só aqui você já vai ter um Alan IA, por exemplo, para colocar no seu WhatsApp. Só com isso aqui. Agora, só para vocês terem uma noção de uma magnitude de um projeto que já está rodando, olha só. Deixa eu ver a lendária aqui. Cadê? Onde temos a lendária? Deixa eu ver se é essa aqui. Pode ser. Olha só o tamanho desse aqui, galera. Que é a IA que está disponível para vocês no LabA da formação, tá? Então, olha só, aqui a gente filtra ele por desenvolvimento, automação, suporte. Se eu quero que ele trate de um tema de suporte, você vê, ó, que eu já ramifico aqui, ó, se é acesso ao curso, dúvidas sobre a formação, problemas técnicos. Eu posso só colocar uma para ficar respondendo sobre outros assuntos para não gastar, entende? Então, aqui eu começo a assumir o controle, principalmente numa escala.
referente a preço, porque eu escolho quando ele vai gastar e se ele vai gastar. Então, agora que vocês, para vocês terem uma noção, vou colocar um pouquinho mais perto. Olha só, quando fala sobre IA com a lendária, eu classifico também o que que ela quer falar. Se ela quer falar sobre make, automação, se ele quer falar sobre DeFi e tudo mais. Então, aqui, ó, se eu quiser falar sobre autodesenvolvimento, mas quer falar de qual tópico sobre autodesenvolvimento? Eu tenho um banco de dados e eu opero com um prompt diferente para cada cenário. Então, vocês veem que quanto mais cenários que vocês quiserem que o agente de vocês opere, mais ramificações vocês vão fazendo, mais vocês extraem da IA. Então, e aí, a partir do momento que você começa a colocar isso em outros lugares, igual a gente colocou ali na lendária, você vai alimentando um banco de conversas e vai entendendo onde você quer melhorar, tá? Então, beleza, galera, vamos recapitular. Hoje a gente falou aqui sobre os assistentes, tá? São um boost de produtividade que você vai fazer. Você tem um material que você pode criar os próprios assistentes de vocês aqui também no Lab. Vocês têm um material aqui para vocês conseguirem tratar os arquivos de vocês, então vocês podem colocar aqui um áudio, vocês podem colocar aqui um vídeo do YouTube, já vai vir automaticamente a descrição para vocês aqui. Vocês conseguem digitar também em cima da descrição, se vocês quiserem marcar. Esse aqui é um formato igual ao do Obsidian, tá, galera? Na questão do texto aqui. Vocês conseguem colocar outros tons aqui, não só sobre a transcrição, vocês conseguem explicar uma meia-dia, criar um resumo, criar prós e contras do vídeo, incluir a sua marca aqui quando for gerar um tipo desse conteúdo. Então, vocês conseguem, tem várias possibilidades de tratamento de dados. Então, beleza. Você entendeu como você trata um dado, você entendeu como você consegue aumentar a sua produtividade aqui com os assistentes. Você entendeu as principais diferenças de um agente para um assistente, tá? E você também viu como que as possibilidades que vocês têm com o agente aqui. Então, beleza. Ali no Alan IA, que eu criei com vocês aqui, ó, cara, bem simples e tal, mas é só o que eu preciso. Se eu não quero que ele entre numa gama gigantesca, igual da formação, eu só quero que ele responda sobre inteligência artificial e marketing digital. Eu tenho o meu banco de dados tratado, eu só preciso de dois prompts, duas respostas aqui, e a partir disso eu só começo a retroalimentar ele com as respostas. A partir disso ele só melhora e você já tem uma definição clara de um agente que consegue performar em mais de um ambiente diferente. Beleza, galera. Vamos, vamos ver as dúvidas. Will, o custo zero não vai chegar, pelo menos não agora. A tendência é que com o futuro os custos das LLMs elas sejam praticamente zero. Já tem LLMs que operam dessa maneira, né? Só que você tem o Llama já, você tem outros modelos aí. Só que ela tem, cada IA, cada modelo de IA, ela tem uma performance e um cenário diferente. Então, quando você quer tratar dados, o cloud é mais indicado. Quando você quer tratar, quer que performe numa questão de inteligência mesmo, de persuasão, o Opus é mais indicado, mas o Opus é mais caro. Então, você vai vendo, esse é um ponto muito interessante também, galera, que aqui eu consigo, por exemplo, se ele vai falar sobre, eu quero que ele use o Opus, que é mais caro. Mas quando ele vai falar para o marketing digital, eu quero que ele use um mais barato, por exemplo, o GPT 3.5, porque aqui eu posso ter um banco de dados muito melhor alimentado. E quando eu tenho um banco de dados muito bom, a minha LLM ela não precisa ser tão robusta, porque o material que alimenta ela já é muito bom. Então você consegue baratear aqui, tá? Então você é o que eu falei, você começa a ter um controle quando você vai começar a trabalhar com agentes. Então você controla onde vai gastar, como vai gastar, quais cenários você quer usar, tá? Então, pelo que eu estudei, né, o Lab é uma ferramenta da formação. Após um ano de formação, perdemos o acesso caso não haja renovação. Isso, vocês perdem o acesso, mas a gente vai habilitar de uma maneira que os alunos continuem a poder ter acesso à ferramenta, tá? A gente ainda, como ainda não deu um ano da formação, né? Mas de qualquer forma, você consegue extrair os teus arquivos para levar para o DeFi, se for o caso, tá, galera? Então vocês conseguem importar, exportar esses fluxos aqui para outras ferramentas, vocês não necessariamente. A gente quer que fiquem porque a ferramenta é boa, porque o curso é bom, porque vários cursos, tem mais de o quê? 40 cursos, acho que o Adriano falou. Então, a ideia não é prender por falta de opção no mercado, é prender por causa da qualidade do que está sendo desenvolvido, tá?
Sinceramente, estou perdido. Tá perdido por quê, Jonathan? Comenta aí. Qual a diferença de usar o Lab Pro e o Creo AI em termos de possibilidade de criação de agentes? O Creo AI, você vai mexer com código, né? Toda ferramenta que vocês estão vendo aqui, seja o Lab A, seja o Lab Pro, são códigos, só que eles estão empacotados para ter uma interface mais amigável. Quando você vai trabalhar direto com código, você consegue ter você tem a possibilidade de qualquer coisa porque você está construindo ali. Então, a ideia é que você já tenha tudo aqui no Lab Pro. Mas lá no Creo AI você consegue integrar com muito mais coisa de uma maneira, caso você tenha competência técnica de programar, você tem uma liberdade maior, né? Para, por exemplo, integrar com outras ferramentas, por exemplo. Quando faz sentido integrar o DeFi com o Nicochat? Cara, lá tem as principais integrações nativas já com WhatsApp, Instagram, você tem umas possibilidades de fluxo lá dentro, de delay com mensagens. A ideia é que você construa o esqueleto do seu projeto aqui dentro do Live Pro, e integre com outras ferramentas que de fato vão performar. Então, você não precisa necessariamente ficar preso em uma ferramenta só no seu projeto. É mais do que natural que você tenha uma, duas, três, tá?